Bom, vamos lá. Por que a gente decidiu separar hoje? É um assunto que a gente poderia ministrar juntos, né? Não teria problema. A gente até pensou de última hora, vamos fazer junto? A gente falou, não, vamos estragar, né? Já falamos que ia ser separado. Mas a gente também quer falar de coisas mais específicas, assim. Falar, vai ser picante? Não, não vai ser picante, porque não precisa ser picante, né? Mas vai ser especial, amém? Que o Senhor possa falar, ministrar o seu coração através de tudo aquilo que a gente compartilhar. Vai ser uma conversa. Quem sabe a gente até abre no final para, né, alguém falar alguma coisa. Eu queria primeiro, antes de começar, reconhecer todas as meninas que participaram do grupo Elas. Vocês estão por aqui? Sim, que legal. Pode ficar de pé, então. Todo mundo que participou, que ajudou. Olha que legal. Eu quero honrar vocês na frente de todas as mulheres do ministério, porque elas foram nossas cobaias, né? Nosso primeiro grupo. Mas valeu a pena, não é verdade? Foi muito gostoso, foi muito precioso a gente poder estar junto, crescer junto, né? Compartilhar a vida, enfim, Deus mover no nosso meio. Em cada encontro foi muito, muito especial. Hoje vou pincelar uma coisa ou outra do que rolou ali, mas teve bastante coisa e seria impossível falar só numa noite, né? E fica aqui o meu incentivo. Vamos dar um grande aplauso para elas. Fica aqui o nosso incentivo de todas nós para você fazer no próximo, tá bom? Vai ser muito especial quando a gente tiver o nosso próximo grupo. Vamos lá. Qual que é o tema de hoje, da mensagem? Se você está anotando, né, eu sugiro que você anote aí as coisas para você não esquecer de algumas chaves que Deus te dá, né, que Deus te revelar nessa noite. Se chama Homens e Mulheres no Jardim. Homens e Mulheres no Jardim. Não vou esquecer de falar do nosso painel lindo de fotos ali. Você não pode ir embora sem tirar uma foto, tá bom? No nosso painel florido ali, em homenagem ao nosso culto Elas, tá? Obrigada, Fer, todo o pessoal que fez, a Raquel, né, que ajudou, a Rafa, ficou muito lindo. Então, vamos, né, aproveitar ele hoje. Tá muito legal. Então, se chama Homens e Mulheres no Jardim. Vocês já vão entender o porquê que a gente deu esse tema, né? A gente está falando sobre feminilidade e masculinidade, certo? Nós vamos citar relacionamento, mas vai além disso, né? A feminilidade e a masculinidade vai além do relacionamento, que estamos na série Deu Match, então não vai ser o foco central, mas sim vai ser um dos enfoques da noite. Tá certo? Então, o que é feminilidade? A primeira coisa que a gente vê num dicionário simples para falar sobre isso é qualidade ou caráter de uma mulher. Atitude feminina. Isso é feminilidade, certo? Atitude e caráter de uma mulher feminina. Não respondeu muita coisa, mas ao longo da noite vai responder um pouco mais, tá? Porque isso é mesmo muito abrangente, né? É muito abrangente. Agora, o que dita isso? O que dita o padrão da feminilidade? O que dita o caráter de uma mulher, né, feminina aos olhos do Senhor? O que dita isso? Vai ser o mundo? Vai ser a palavra? O que vai ditar, né, essa característica da mulher? Então, para nós aqui, sem dúvidas, vai ser a palavra de Deus. Vamos parar para pensar de como que são os padrões de homem e de mulher que a gente conhece, assim, de hoje e de antigamente. Foi mudando muito, mas, de forma resumida, se a gente avaliar, o padrão do passado, assim, dos nossos pais, dos nossos avós, de um homem ideal, qual que seria? A gente estava conversando lá em casa, que seria talvez de um Indiana Jones, né? Um cara aventureiro, forte, charmoso, né? Quem aí já viu Indiana Jones? Acho que quase todo mundo, né? Ou talvez você pense num cara, sei lá, né, bonitão, fortão, que é todo galã. Você pensa isso, um ideal de homem. Às vezes vem uma imagem, vem uma coisa aparente, né? Um ideal de mulher para os nossos pais, para os nossos avós. O que você pensa? Eu penso numa dona de casa toda arrumada no salto alto e varrendo a casa bem contente, feliz, né? Sorrindo. Para os nossos pais, na época deles, talvez fosse, né, uma mulher que é feliz cuidando do lar. Para os nossos avós, principalmente, né, que tinha a família, né, como aquele lugar central da mulher. É claro, eu não estou falando isso no mundo, né, que foi a revolução e tudo mais que a gente poderia citar. Mas hoje, como que a gente pode ver hoje um padrão de homem e mulher? Hoje a gente identificou como uma característica igual para o homem e para a mulher. Que eu acho que seria resumido em uma palavra: liberdade. O homem quer ser livre,
a mulher quer ser livre. Esses padrões que eu falei, que poderiam ser da maioria, né, dos antigos, que é o homem, né, ideal, fortão, aventureiro, né, aquela todo galanteador, e a mulher varrendo a casa sorrindo e feliz, né, da vida, não são padrões errados, mas também não são certos, porque não é isso que Deus estabeleceu. É muito mais do que isso. Mas é muito mais próximo do que Deus estabeleceu do que ser livre. Porque essa liberdade, ela não tem limites. Ela não tem fim, essa liberdade. E esse padrão de mulher, de feminilidade, de masculinidade livre para fazer e ser o que quer, tem destruído cada vez mais a verdadeira feminilidade e masculinidade. Então, antes era mais conservado o negócio. Era um pouco mais dentro dos padrões, mas não era só isso. Que é justamente esse entendimento pequeno e limitado do propósito do homem e da mulher que fez, né, toda essa liberdade para um lado extremamente extremo, né, oposto ao que era. Estão entendendo? Então, nós viemos para um lugar de uma liberdade sem limites. Talvez para a mulher, especificamente, seja ainda uma liberdade que envolve a sensualidade, a exposição do corpo, né? A exposição de quem ela é, uma identidade, um desejo de ser valorizada, cobiçada, desejada. Tudo vem do sexo feminino, né? Literalmente falando da sua sensualidade. E a mulher usa e abusa disso, porque acha que feminilidade tem a ver com ser sensual. Ser uma mulher maravilhosa, né? Que é desejada. E isso é uma mulher muito feminina, muito... me fugiu a palavra, vaidosa, né? Talvez ser feminina para você é isso, ser super vaidosa. Eu tenho que ser feminina, eu tenho que me vestir assim, tenho que me comportar assim. E não é isso. Isso, na verdade, são conceitos errados que nós colocamos sobre, né, aquilo que Deus estabeleceu, e a gente vai distorcendo aquilo que Deus estabeleceu. Então, a liberdade destruiu ainda mais o ideal de homem e mulher que Deus estabeleceu. Agora, qual homem, né? Qual homem não, né, gente? Estou falando muito dos homens aqui. Qual mulher Deus deseja que a gente seja? Por que Cristo nos redimiu? Para que tipo de mulher a gente fosse? Cristo nos redimiu para que a gente fosse um certo tipo de mulher, não para que a gente fosse qualquer mulher. Amém? Que mulher é essa que Cristo nos redimiu para que a gente seja hoje? E para a gente chegar nessas respostas, né, a gente precisa de duas coisas em primeiro lugar. Renovação da nossa mente, como diz em Romanos 12, do 1 ao 3. Fala da necessidade de não nos conformarmos com esse mundo, mas renovarmos a nossa mente, para que então a gente possa provar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem renovar a nossa mente, você vai ficar presa a uma mente que não vem do Senhor, a pensamentos que não são... pensamentos de Cristo sobre a sua identidade, a sua feminilidade, e, consequentemente, você não vai viver aquilo que Ele morreu para que você vivesse. Amém? E um arrependimento de coração. Por quê? Porque nós precisamos, sim, nos arrepender de muitos pensamentos equivocados que nós temos a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos. Amém? Nós precisamos nos arrepender, porque são pensamentos que vão contra aquilo que Deus estabeleceu, vão contra a sua palavra. Muitas vezes nós não chegamos nesse lugar de reconhecimento e arrependimento para que então o Espírito Santo faça a obra completa de transformação na nossa mente e no nosso coração. Amém? Estão comigo? Vamos fazer mais barulho aí. Eu quero ouvir mais amém, quero, né, vamos jogar fora esse frio aí. Amém? É isso aí. Então, quando que a busca pela verdadeira feminilidade começou? Quando que tudo começou? É muito engraçado, porque talvez eu jogo esse tema feminilidade e a gente fica caçando, né? O que é mesmo? O que define isso? Tem tantas coisas, tantas coisas. Por quê? Isso mostra como a gente vive num mundo que está todo com muitas propagandas, com muitas falas. E, às vezes, a gente se perde nessas falas, a gente não sabe identificar as coisas. As coisas são muito sutis, né? E, ao mesmo tempo, tem coisas que são muito descaradas, mentiras, né? E propagandas falsas, digamos assim. Então, por exemplo, se chegar e falar uma propaganda na TV, como emagrecer 10 quilos em 10 dias. Você vai falar, uau, é isso que eu quero. Você vai lá, liga para o 0800, ainda existe isso. É isso que eu quero. Essa é uma mentira.
Entendeu? Ou você vai morrer de fome 10 dias para perder tudo isso, ou não vai ser saudável, não acontece. O comprimido milagroso, né? Sei lá, mamãe sarada em 1 semana. Isso é uma mentira. Eu sou prova para vocês de que é mentira. Essas coisas são mentiras, são propagandas enganosas que você, de cara, você fala, isso é mentira, já não me pega mais. Acho que teve o tempo que pegava a gente, né? Você falava, uau! A gente quer acreditar, porque vai de encontro aos nossos desejos naturais, mas não são verdade. Agora, tem outras propagandas enganosas que são sutis e que a gente não identifica de cara, que aquilo não é verdade, que aquilo é uma mentira, que aquilo vai nos enganar, né? Que aquilo vai trazer coisas ruins para a nossa vida. E foi exatamente assim que começou a busca, né, pela feminilidade, quando ela se perdeu no jardim. No jardim. Então, com certeza você já ouviu isso, mas eu quero trazer isso novamente para a gente nessa noite. Quando Eva cai, Satanás chega para Eva não com uma propaganda enganosa absurda, né? Porque ele sabia que para ele fazer com que Eva caísse, ele precisaria ser muito sutil, porque ela não abandonaria as verdades de Deus tão fácil. Era ela, Adão e Deus. Ela não abandonaria tão fácil aquilo que ela já tinha recebido do Senhor. Então, Satanás foi muito sutil e o que ele fez? Uma combinação de meias-verdades, né? De interpretações errôneas, de falsas verdades, falsas esperanças, e ele plantou a semente da dúvida no coração de Eva. E esse é o problema que nós vivemos até hoje, essas meias-verdades. Esses erros de entendimento da palavra, erros de interpretação da palavra, que nos fazem colocar em xeque aquilo que Deus realmente falou. Será que a gente confia na feminilidade estabelecida por Deus? Será que nós sabemos, será que nós sabemos o que é realmente isso? Ou será que a gente está tão minada com outros tipos de pensamentos, opiniões, que nós nem sabemos identificar o que será isso? O que será isso? Sou cristã, mas eu não sei identificar, porque eu tenho vários pensamentos com raízes feministas, com raízes da minha família, histórico da minha mãe, como minha mãe age com o meu pai, várias coisas que você viu de referências de mulheres na faculdade, no seu trabalho, e isso foi minando o que é um conceito real de feminilidade. Eu estou aqui para te dizer nessa noite que o seu conceito precisa ser baseado na palavra de Deus. Qualquer coisa fora disso é um engano sutil do inimigo para a sua vida, sua mente, o seu coração. E que se você não se libertar disso hoje, isso vai te trazer sérias consequências na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no seu propósito como mulher. Amém? Então, Satanás faz isso, ele planta essas sementes de dúvida. Uma coisa interessante é que, eu não vou ler por conta do tempo, uma coisa interessante é que ele fala assim, Deus fala para Eva e Adão, né? Comam livremente dos frutos. Na verdade, ele fala para Adão, e Adão tinha que ter passado o recado, né? Vamos botar a culpa nos homens. Mas ele diz, qual que foi a ordem? Comam livremente, com exceção de uma, certo? E aí Satanás chega distorcendo, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer, né? Ele foca na única exceção que Deus tinha colocado, fazendo com que Eva questionasse as motivações de Deus. Satanás, ele, em vez de focar, obviamente, naquilo que é bom, porque se você falar, Deus me permitiu comer de um vasto jardim, porque ele é bom e ele é generoso. Ele foca na única exceção que era proibida, porque ele está te escondendo alguma coisa, porque ele não quer que você seja realmente feliz, porque ele está te privando de alguma coisa. Como é que você pode confiar nesse Deus? E muitas vezes nós agimos assim para com Deus. Nós temos várias bênçãos na nossa vida, nós temos vários motivos para enxergar a bondade de Deus, mas tem uma área da vida da mulher que você não está satisfeito, que você então passa a questionar as motivações do Senhor. E é dessa forma que as mentiras e os enganos começam a entrar no nosso coração.
Não é verdade? E aí, quando Eva come o fruto, o pecado entra no mundo. E a feminilidade perfeita estabelecida por Deus, a mulher que Deus estabeleceu para que nós fôssemos, então foi quebrada essa imagem. Foi quebrada ali. Como um espelho que foi quebrado e a imagem foi danificada. A gente já não sabe mais quem é. Nós não sabemos quem somos, para quem olhar, para onde recorrer, quem é a nossa referência. Até que Cristo venha. E aí Jesus vem ao mundo e ele morre na cruz para que pudesse ser resgatada essa vida, essa identidade perdida. Amém? É isso que acontece. Mas foi aí que nós perdemos a nossa feminilidade, a nossa referência, e aí começou a busca louca, né, por isso. Porque toda mulher está buscando. Que mulher eu tenho que ser? Como eu tenho que ser? O que é ser uma mulher feminina hoje em dia? Tantas coisas definem isso. Mas eu quero te dizer que nós encontramos a nossa verdadeira feminilidade olhando para Cristo. A primeira coisa, mas ele é um homem, uma figura de um homem. Olhando para Cristo, nós encontramos a nossa identidade e a nossa feminilidade, amém? Se você tem dúvida de alguma coisa em relação à sua identidade como mulher, Jesus vai te responder isso. Agora, como encontrar a nossa verdadeira feminilidade? Essa é outra resposta que nós vamos falar nessa noite. Voltando ao jardim. Nós precisamos voltar ao jardim. Nós vamos voltar hoje lá para o Jardim do Éden e nós vamos entender qual que é a nossa feminilidade. Porque no Éden era o lugar perfeito. Foi quando Deus criou o homem e a mulher. No ambiente perfeito, papéis perfeitos, sem distorções. Estava tudo certo, tudo equilibrado, tudo funcionando, até que o pecado vem. Então vamos lá para Gênesis para a gente entender um pouquinho mais. Amém? Você pode abrir em Gênesis 1. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus... O Pedro reclama do tamanho da minha letra, acho que ele está com razão agora. Me perdi aqui, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. A primeira coisa a respeito da sua identidade como mulher é que você é uma criatura espiritual. Repete comigo. Eu sou uma criatura espiritual. Fala para quem está do seu lado. Você é uma mulher espiritual. Amém. Isso quer dizer que a resposta para a sua identidade, sua feminilidade como mulher, não vem das coisas naturais, mas vem das coisas espirituais. A Bíblia fala que Deus ordenou que as coisas existissem, né? Haja luz e houve luz, que haja isso e houve isso, que haja aquilo, e as coisas foram existindo pela palavra de Deus. E aí, quando chega no homem e na mulher, Deus envolve as suas próprias mãos. Deus forma o homem e a mulher. Não é verdade? Não é assim que a Bíblia diz? Então, a gente vê um cuidado de Deus ao criar o homem e a mulher. Ainda mais a mulher, né? Que como a gente viu falando no nosso curso aqui, fica para um spoiler para as próximas, nós somos a cereja do bolo, entendeu? A coroa da criação. Deus deixou o melhor para o final, entendeu? E criou a mulher, então, da costela de Adão. Mas o fato é, por que nós somos espirituais? Porque nós fomos criadas pelas mãos do nosso Deus. E quando Ele nos criou, Ele soprou sopro de vida. O fôlego de vida veio do próprio Deus para nós. Isso faz de nós filhas do Senhor. Filhas de Deus. Se você é filha de Deus, as respostas para a sua identidade não estão em pessoas nessa terra, em coisas nessa terra. Em nada que você possa adquirir ou fazer ou realizar, em alcançar os seus sonhos, suas metas pessoais. Você pode alcançar tudo isso e ainda assim você não vai ser completa. Porque você só é completa quando você encontra aquele que te criou. Que não é natural, mas é espiritual.
Na filiação você encontra identidade e a verdadeira feminilidade. No natural é assim, um pai natural passa valor para sua filha e até para o seu filho. O pai tem esse papel importante de reforçar a identidade do filho e da filha. Mas para as meninas isso é muito forte, não é? Um pai passar isso. Eu não sei que tipo de pai você teve, mas eu quero te dizer que muito além do seu pai natural, todos nós precisamos entender que somos filhos. Eu estava vendo um podcast esses dias que falava exatamente, achei tão interessante, que falava assim, que o mundo é feito de órfãos. Porque o tanto de pessoas que existem que não sabem que são filhos do Senhor. Então, é como se o mundo não fosse ele usou a expressão assim, a Terra é um lugar, uma casa, um lar para os seres humanos. Né? Mas, na verdade, se tornou um orfanato, porque é cheio de órfãos. Em vez de ser uma casa com filhos e filhas, uma família se tornou um orfanato. Isso é muito forte. Porque, de fato, nós precisamos encontrar o lugar de filha. Eu não sei se você tem dificuldade com isso, você nunca se sentiu assim. Mas as respostas para a sua identidade como mulher vão sair desse lugar. E desse lugar somente, não tem outro lugar. Ainda sobre a criação do homem e da mulher, se você olhar no original, a palavra que é usada na criação, para o homem é usado yatsa, que significa formar do barro. A Ana poderia nos dar uma aula sobre isso. Inclusive, ela tem uma aula sobre feminismo, eu te aconselho a fazer, porque é muito legal. Lá na Antítese tem um curso sobre isso, né? Um curso rápido. E ela fala sobre isso. E tem outra também que, quando se refere à criação da mulher, que é a palavra badá, que significa fazer com beleza, embelezar. Deixa eu te falar uma coisa. Você não foi criada com... Sabe aquele feeling feminino? Que você chega no lugar, você já detecta tudo, assim, ó. Fulana presta, fulana não presta, brincadeira. Usa seu feeling pro bem, tá? Não pro mal. Mas a gente tem um feeling, a gente fala, tá rolando alguma coisa aqui, tô tendo uma impressão. Não é à toa que você é assim. Deus te criou assim. Deus te fez de uma forma tão especial que ele colocou essa parte até emocional na mulher, mais aflorada. Tudo bem que tem uns homens muito emocionados por aí, né? Mas não é a maioria. Mas Deus nos criou assim porque é uma característica da mulher. Agora, tem muitas mulheres deixando esse feeling ser usado para o mal e muitas mulheres deixando as suas emoções a dominarem, sendo escravas das suas emoções. Então, alguma coisa foi perdida no meio do caminho. Deus te criou assim, com essa sensibilidade, com os seus sentimentos mais sensíveis às coisas, porque tem uma razão. Imagina esses sentimentos, imagina essa sua sensibilidade alinhada ao Espírito Santo. O que você pode viver com isso? Isso é bom até para o seu relacionamento com Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, porque você é mais sensível. No geral é assim, é a mulher que ora mais, que traz o marido, o noivo para esse lugar. Na maioria das vezes acaba tendo essa característica. E não é à toa, é porque Deus nos fez assim. Amém? Deus te criou de forma especial. Você foi embelezada, você tem toques especiais do próprio Deus. Não se esqueça disso. Deixe esse feeling ser usado para você ser sensível à voz do Espírito Santo. E você perceber as coisas espirituais desse mundo. E você poder ser uma mulher certeira nas suas palavras, nas suas atitudes. Amém? Não deixe suas emoções te dominarem, mas coloque elas diante do Senhor para que elas sejam uma bênção na sua vida e na vida dos outros. Isso faz parte da sua feminilidade. Amém? Mas o mundo diz o que para nós? Nós somos criaturas espirituais. O mundo diz, você precisa esconder a sua vida espiritual. Falou de coisa espiritual? Ai, muito crente. Nossa, muito crente demais, né? Até em ambientes cristãos, às vezes a gente cuida para não parecer crente demais. Quem aí já foi compartilhar alguma coisa e você ficou meio que pisando em ovos? Com a família, com um grupo de amigos, na faculdade, porque eu vou parecer muito espiritual. Às vezes até aqui no meio a gente fala assim, não querendo espiritualizar muito, mas... O mundo diz isso, esconde a sua espiritualidade. Isso não é relevante lá fora, as pessoas não vão aceitar bem isso.
É como se fosse uma segunda vida, né? Uma vida escondida a sua espiritualidade. Mas não, nós somos seres espirituais. Completamente. Você não pode esconder isso. Enquanto você viver a sua vida tentando esconder, tentando separar o secular do sagrado, você não vai viver aquilo que Deus sonhou para você como mulher. Você só vai se encontrar de verdade quando você decidir, você entender que você é inteira. Claro, tem corpo, alma e espírito, mas você foi criada nesse ambiente espiritual. Isso é profético, isso é poderoso. Isso precisa influenciar todas as áreas da nossa vida, amém? E nesse ambiente de jardim, eles se relacionavam, né? Adão, Eva, o Senhor caminhava pelo jardim. A partir desse relacionamento, era reafirmado o valor, a identidade, a feminilidade de Eva. Era nesse contexto de relacionamento, de filiação. Amém? Então, a primeira pergunta que nós fazemos, né? Quem é você? Você é uma mulher espiritual. Você é um ser espiritual. Amém? Repete de novo. Eu sou uma mulher espiritual. Deixa isso afetar todas as áreas da sua vida. Não esconda mais. Deixa as pessoas acharem, nossa, mas tá demais, porque é assim que deve ser. Nas suas palavras, na sua forma de ser, de agir. É nesse lugar que você vai se encontrar cada vez mais. A segunda resposta para a gente entender quem somos, a nossa feminilidade, a nossa identidade, é com quem você se relaciona. Com quem você se relaciona. Nós somos seres de aliança. Nós fomos criados para ter aliança com Deus em primeiro lugar. A nossa principal aliança, nós já falamos várias vezes sobre isso nessa série, né? Que é primeiro com o Senhor e depois com as pessoas. Depois com tudo à nossa volta. Mas tudo depende dessa aliança primeiro com o Senhor. Tudo depende primeiro da aliança com o Senhor. Mas o que o mundo diz? O mundo diz, você tem uma aliança com você mesmo. Vai para frente, não olha para os lados. É você que importa. São seus sonhos, são suas vontades. Você como mulher, o que você quer? O que você almeja? Então, vai atrás disso. É por isso que muitos ambientes de trabalho, onde você talvez está inserida ou já esteve inserida, é de muita competição, é de trapacear, é de não ser honesto uma com as outras, é de querer sempre diminuir a outra. Porque é isso que o mundo fala. O mundo fala, eu tenho uma aliança comigo, eu que importo. É cada um por si, né? Mas não é isso que Deus diz. Deus diz, você tem uma aliança comigo. E por causa dessa aliança comigo, você é capaz de ter alianças com as pessoas ao seu redor. Alianças fortes, alianças saudáveis, alianças que são essenciais para a nossa vida. Amém? E eu quero focar, isso você poderia aplicar na sua família, nos seus amigos, né? Em todos os relacionamentos do seu trabalho. Você poderia aplicar para todos, você deve aplicar para todas essas áreas. Mas eu quero focar hoje na aliança entre homem e mulher, porque nós estamos falando sobre relacionamento. Tá certo? Então, primeiro a aliança nossa com o Senhor, depois a aliança nossa com o homem. E deixa eu deixar bem claro aqui, com um homem, não com vários homens. E nem com uma mulher. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz isso. Porque outra coisa que o mundo vai dizer é que você decide qualquer coisa. Você pode ser feliz como você quiser. Eu estava até ouvindo um pastor homossexual falando sobre isso. Gente, é tão triste. É tão triste o lugar que ele está levando as pessoas. Ele estava pregando na igreja dele, inclusive ele é canadense. Aqui, ó. Se não me engano, foi o primeiro pastor que fez um casamento homossexual e depois juntou com vários outros, né? E aí foi legalizado. Ele fala isso, conta essa história. Que para ele fazer o casamento, teve vários protestos, teve que cercar a igreja e tal. Mas é tão triste ver o que ele está pregando, é tão triste, a palavra é clara. Para a pessoa distorcer isso, precisa, assim, ter muita semente de engano e mentira. Porque não tem como você não entender que Deus estabeleceu homem e mulher. Então, essa é a aliança. Se for para se relacionar,
amorosamente é entre um homem e uma mulher. Não tem dois e não tem uma ali envolvida, outra envolvida. O problema é que hoje a feminilidade tem falado assim, se relacione com quem você quiser, seja homo, seja hétero, porque também existem muitos casos de homens que se envolvem com várias mulheres. E meninas também. Talvez você teve um passado assim, um passado onde você se envolveu com muitos caras. Você teve uma história longa de envolvimentos. Ou tem até hoje. Não é para isso que Deus te criou. Não é para isso. Viver a vida sexual de forma desenfreada. A palavra de Deus é muito clara e ela precisa ser a autoridade máxima na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Quando ela não é a autoridade máxima, nós damos brecha para que a gente se torne juiz da palavra. Então, eu avalio o que eu quero, o que eu não quero. Eu interpreto o que eu quero, o que eu não quero. Mas tem que ser o contrário. A palavra tem que ser aquela que nos julga. A palavra de Deus que nos traz o norte. Amém? Você precisa alinhar os seus desejos à palavra e não a palavra aos seus desejos. E é isso que tem levado pessoas para o fundo do poço, porque não é uma vida que satisfaz. Obviamente, porque não foi o que Deus estabeleceu. Não foi o que Deus estabeleceu. Agora eu quero entrar no relacionamento sexual. Nós falamos que íamos citar sobre isso. Por que o sexo é errado fora do contexto de casamento? Porque está fora de um contexto de aliança. É muito simples você entender quando você pensa na união do sexo, não apenas como uma união carnal e física, mas como uma união de corpo, alma e espírito. E é isso que foi estabelecido por Deus para ser. Corpo, alma e espírito. O problema é que quando a pessoa faz sexo fora do casamento, é uma aliança carnal. Não é espiritual. Amém? E até de alma ali não é completa. Porque para tudo ser completo precisa do Senhor. Precisa de Jesus. Amém? E a pessoa se relaciona apenas na carne. Aquilo não vai dar bons frutos. Porque é um envolvimento incompleto. Vai causar feridas, vai causar marcas. É por isso que tem tantas mulheres machucadas, porque se relacionaram muito com vários homens, tentando suprir uma carência emocional e até espiritual, mas que jamais vai ser suprida num relacionamento sexual. Relacionamento sexual fora do casamento deixa as marcas muito profundas no coração da mulher. Do homem também. Mas vou falar só para nós nessa noite. Marcas muito profundas de ser alguém impura. Alguém que foi descartada, rejeitada, que não foi suficiente. O sentimento de uma mulher que se envolveu sexualmente com o cara e depois, não deu certo, ou até se deu, porque a culpa, o peso do pecado traz sentimentos horríveis. Não faça isso no seu namoro. Não viva uma aliança incompleta, porque você não vai viver o que Deus tem para você. É você adiantar uma bênção, e uma bênção antes de hora vira maldição. Você fala, Deus, eu quero viver isso, mas existe amor, então está tudo certo no meu namoro. Não, é uma bênção para o casamento. Por quê? Porque Deus estabeleceu que assim fosse. É uma proteção para você, para o seu coração, para o seu relacionamento. Será que você confia nas motivações de Deus para você? Será que você confia nas motivações de Deus ao estabelecer essas coisas? Ou será que você, como Eva, começou a dar espaço para a semente da desconfiança? Começa a dar espaço para a semente de, será que é isso mesmo que Deus quer? Ele quer que eu seja feliz? Porque Ele está me privando. Sementes de engano. Amém? A gente pode ver um exemplo muito forte na mulher samaritana, lá em João 4. Vocês conhecem a história onde ela se relaciona com vários caras, Ela se junta com vários caras. Jesus encontra essa mulher. Lembram? Lembram da história? Todo mundo assistiu o musical? O musical foi do Fluxo de Sangue, é de outro. O The Chosen. Todo mundo assistiu The Chosen, é muito forte, É muito forte o episódio. Aí, fica a dica, vamos fazer essa... Rafa, Rebeca. Eu amei quando eu assisti, achei muito, muito forte. E é um encontro onde Jesus fala assim, escuta, você já se relacionou com 6. Inclusive esse que você está, o 6º, ainda não é o seu marido. E mesmo assim você é infeliz. Estou parafraseando aqui, estou aumentando a coisa.
o que ela sentiu, que talvez a conversa foi mais longa que isso, né? Mesmo assim, você não é completa. Mesmo assim, olha o estado do seu coração, porque Jesus viu o coração dela. Sabe por quê? Porque você precisa da água viva. Você precisa de algo que vai te preencher. E não é natural, não é em relacionamentos, não é em sexo, não é em estar naturalmente com alguém. Mas é estar com Cristo. É deixar Cristo entrar na sua vida. Amém? É esse ensinamento que nós tiramos dessa história. A mulher samaritana se relacionou com tantos homens. Se relacionamento for sinônimo de felicidade, alguma coisa está errada nessa história. Não é sinônimo. Não importa só se relacionar de qualquer forma. Existe um jeito certo, um tempo certo, um plano certo de Deus para você. Senão, eu sinto lhe dizer que o seu relacionamento fora de hora, fora de contexto, né, no contexto errado, com a pessoa errada, só vai te fazer mal, não vai te fazer bem. Vai te afastar dos propósitos de Deus para a sua vida. E temos também a mulher adúltera, que foi pega em adultério, né? E ela é trazida para Jesus. E às vezes você fala, mas mulher adúltera é muito forte para mim, né? O louco você quer dizer com isso? Mas nós somos adúlteros quando a gente trai o Senhor. Por mais forte que seja isso, é verdade. Quando nós não andamos conforme a palavra, quando nós não somos fiéis ao Senhor, nós nos tornamos adúlteros. Quantas vezes a gente vê a Bíblia trazendo a palavra prostituição? Quer se envolver com aquilo que não é o que a gente deveria se envolver. Não é? E muitas vezes a gente tem agido dessa forma. Muitas vezes a gente tem nos colocado nesse lugar, mas o lindo é que Jesus olha para essa mulher e fala, vá, os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Em mim existe uma novidade de vida, em mim existe um novo recomeço, em mim não importa o que você já tenha feito com o seu corpo. Existe um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo, existe uma nova história que Deus quer escrever para você. Seja você solteira e você quer se posicionar, seja no seu namoro, onde você precisa se posicionar, não importa o contexto. Seja na sua mente, onde você precisa ser purificada pelo Senhor na sua mente, no seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. A gente pode se identificar tanto com a mulher samaritana quanto com a mulher adúltera. Porque Deus nos chamou para sermos mulheres santas. E ser santa não é vestir uma burca, parecer só o olhinho. Não tem nada a ver com isso, mas ser santa na sua forma de se vestir, de falar, de se comportar. Tem uma frase muito interessante que diz assim, vou ver se eu lembro ela agora. Existe uma diferença entre se vestir de forma... Como é que é? Poxa, agora eu vou ter que lembrar, né? Fala sobre a forma da mulher se vestir. Como é que é, gente? Fugiu de mim. Existe, mais ou menos assim. Alguém lembra essa frase? Não? Existe uma diferença da mulher se vestir de uma forma atraente. É isso? Lembrei. Estava com a palavra sensual, não é isso? Existe uma diferença entre uma mulher se vestir de uma forma atraente, tá? E se vestir para atrair. Quando você está atraente, você está bonita, você está elegante, você está legal, você está se cuidando. Agora, quando você se veste para atrair os olhares, existe uma raiz de sensualidade. Certo? Quando você põe uma roupa e você quer, eu quero atrair olhares hoje. Eu quero atrair algo que vai me satisfazer. E a mulher sabe do que eu estou falando. Quem nunca se olhou no espelho e falou, estou sem graça, o que eu preciso? Baixo decote? Mas a gente pensa nessas coisas. Quantas não tiveram que se olhar no espelho uma vez e alinhar as suas motivações para a roupa que você está vestindo? Talvez você precise fazer isso hoje. Não com a roupa que você está agora, não precisa ninguém olhar a roupa que está vestindo agora, mas talvez seja um exercício para você praticar nos dias de hoje. Eu não quero ser uma mulher descuidada. Eu quero sim cuidar de mim. Eu quero ser bonita. Eu quero, né? Estar atraente é legal, mas se vestir para atrair, aí existe uma raiz de pecado, uma raiz ruim. Você não foi chamada para isso. Isso tem tudo a ver com a nossa sexualidade, com a nossa feminilidade. Amém?
Então, quem somos? Somos mulheres espirituais. Com quem se relaciona? Primeiro, uma aliança com o Senhor e depois uma aliança forte e saudável com a pessoa que Deus colocar do seu lado. Uma aliança forte e saudável, uma aliança pura, baseada nas coisas certas. Amém? Que não é só uma aliança carnal, sexual, interesseira. Interessante que eu estava lendo sobre esse tema, né? E eu vi uma mulher falando, eu acho que foi até daquele livro, Ana, Privilégio de Ser Mulher. É muito bom, né? Ela falando a respeito de como as mulheres se vestem, né? Porque a mulher antigamente usava até véu. E isso não era assim para esconder a mulher, porque a mulher era inferior, ela tinha que viver debaixo de um pano, coitada, suando lá, sofrendo. Tinha um propósito, tinha um porquê daquilo, era para guardar a mulher. É como se a mulher fosse um mistério, né? Uma beleza a ser guardada. E isso foi se perdendo ao longo dos anos. Não que a gente precise usar véu, né, pessoal? Tá tudo certo, a gente não precisar. Nesse calor do Brasil ia ser um pouco ruim. Mas o princípio, a motivação era interessante. Existe uma beleza na mulher a ser guardada. Existe algo na sua sexualidade que precisa ser guardado. E o que acontece hoje? As mulheres estão seminuas pela rua, né? As mulheres estão totalmente à mostra, aparentes. E isso expõe elas. E aí nós queremos, muitas vezes, ser tratadas com respeito e dignidade, mas as mulheres não se dão essa dignidade, esse respeito. Existe uma inversão de pensamento, de comportamento, está tudo errado. E às vezes a gente, mesmo dentro da igreja, é minado com esse tipo de pensamento, com esse tipo de comportamento. Às vezes aqui na frente dos outros você tem uma roupa adequada, mas para outros lugares você tem um outro guarda-roupa. Quem nunca pensou, mas não vou na igreja, essa roupa dá para usar em tal lugar. Essa roupa dá para usar em tal lugar. Tá tudo bem, pessoal, na praia tá tudo certo, usar biquíni, ninguém é contra biquíni aqui na igreja, tá bom? Mas entende quando a gente sabe que é um parâmetro diferente. Quando não é um parâmetro seu, mas é um parâmetro do local que você está, aí alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Que nós possamos ser mulheres sábias, que tenham uma aliança forte com Deus, porque essa aliança forte com Deus vai fazer com que você tenha alianças fortes aqui na terra. Que o seu relacionamento amoroso seja uma aliança forte e saudável. Amém? É isso que Deus tem para você no seu namoro, no seu casamento, em todas as esferas de relacionamento que a gente pode falar aqui. Eu vou avançar, teria muitas outras coisas para a gente falar aqui nessa noite, mas eu vou para o próximo tópico, que é o que somos chamadas a fazer. Então falamos quem somos, mulheres espirituais. Com quem a gente se relaciona primeiro com o Senhor. Não temos uma aliança egoísta com a gente mesmo. Primeiro com Deus e depois com o homem que Deus colocar ao seu lado. É claro que aqui, só um parênteses, tem pessoas que decidem não se relacionar. O apóstolo Paulo não se relacionou e mesmo assim ele foi um grande homem de Deus. É que a gente está falando de relacionamento, tá? Então, por isso que eu citei, mas já vou falar do resto. O que somos chamadas a fazer? Lá em Gênesis 1, 28... continua dizendo assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que somos chamadas a fazer? Nós somos servas e também somos senhoras. Então, assim, sou serva e sou senhora. Senhor no sentido de domínio, né? Como assim? Você é servo do Senhor nessa terra. E você também é serva do próximo. E você é senhora dessa terra, porque Deus te deu uma autoridade, um domínio. Amém? É isso que nós somos chamados a fazer. É nesse lugar que você encontra a sua verdadeira feminilidade. Agora, o mundo vai dizer o quê? Para você ser independente, não serva. Não é? O mundo vai falar, seja independente, você não precisa de nada e nem de ninguém. É por isso que nós temos um cenário de homens fracos e mulheres fortes demais. E às vezes a gente traz esse contexto para a igreja. Homens fracos, que eles estão ouvindo lá, fala, Deus, em nome de Jesus, que esses homens. E mulheres fortes demais. Será que nós temos sido fortes demais?
Mas antes de falar da submissão ao homem e ao papel de homem e mulher, eu quero trazer a ideia de que nós somos servas do Senhor nessa terra, e quando nós temos uma mentalidade de servas nessa terra, a gente faz o que Cristo faria. E Cristo veio para servir. Ao mesmo tempo que nós somos chamadas a cuidar da terra, a dominar, né, sobre os animais, sobre tudo que existe, qual seria o nosso domínio hoje? Aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. O teu trabalho, a sua família, as suas responsabilidades. O que Deus tem colocado nas tuas mãos como mulher? A sua casa, os seus relacionamentos. Mas você não vai só dominar porque você é boa demais e você é independente, e eu sei que a mulher tem a tendência a ser independente, né? A querer fazer as coisas, ser mais prática, né? Enfim, ir fazendo, ir tomando a frente. Outra razão do cenário que estamos, né? Mas o Senhor te chama a dominar, sendo serva primeiro dele. Você vai fazer as coisas debaixo da autorização do Espírito Santo. Debaixo da direção do Espírito Santo, em todas as áreas. Para que você não seja uma mulher que Deus não te chamou para ser. Para que você não seja uma mulher mandona, autoritária, difícil de lidar. Para que você não seja uma mulher chata. O que mais? Falem aí, para que a gente não seja o que mais? Briguenta, ótimo. Como não ser assim? Quando nós abrimos mão do nosso domínio, da nossa justiça, e a gente, então, se coloca num lugar de servas do Senhor, e aprendemos a cuidar da nossa vida nessa terra, debaixo da autoridade do nosso Deus. Você faz daí um domínio, um cuidado, com responsabilidade, entendendo aquilo que é importante para o Senhor. E não andando pelas suas próprias pernas, tomando as suas próprias decisões. E como é difícil fazer isso, eu falo por mim mesmo. Com as crianças lá em casa, às vezes a gente quer fazer e a gente só toma as decisões e a gente vai indo embora, né? Mas nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, em primeiro lugar. É Ele quem nos dá estratégias, é Ele quem nos mostra o caminho certo. O que devemos fazer, como devemos ser. Deus tem responsabilidades para você aqui nessa terra, mas se você não estiver alinhada ao coração do Pai, talvez essas responsabilidades nunca vão chegar para você. Deus tem um chamado para você, Deus tem coisas especiais para você, mas se você não se render ao senhorio de Deus sobre a sua vida, talvez você nunca vai viver isso por uma insubmissão ao Senhor. Porque Deus não falou para Adão e Eva, façam o que vocês querem. Não, era uma submissão embaixo da outra. Ele é o Pai, nós somos os filhos, e nós obedecemos aquilo que vem de cima. Amém? É dessa forma que nós cumprimos aquilo que nós fomos chamadas a viver como mulheres, sem perder a característica da feminilidade em nós, mas sendo sensíveis à voz de Deus. Percebe como é impossível desconectar a espiritualidade da nossa vida? É impossível. Não tem como sermos menos espirituais. Nós precisamos ser mais, cada vez mais. E o último é, como cumpre a sua vocação? Então, quem somos? Mulheres espirituais. Com quem nos relacionamos com Deus e com as pessoas? Um relacionamento de aliança. O que somos chamadas a fazer? Somos servas do Senhor e somos senhoras nessa terra. Amém? E como a gente cumpre essa vocação? A palavra é específica para a mulher, e aí algumas vão se remexer na cadeira, né? Auxiliando, cultivando e guardando. Gênesis 15 fala assim, Gênesis 2:15, perdão. Fala assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. 15 e o 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe, o homem, para ver como este lhe chama. E aí eles começam a dar nomes, né? Então Deus coloca. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar.
Eu quero focar nessas duas palavras, cuidar e cultivar. Depois Deus traz alguém que o auxilie. Alguém que o auxilie. Vamos entender um pouquinho melhor essas três palavras. Primeiro é importante a gente entender que os valores do homem e da mulher para Deus são iguais. A mulher não é inferior. Tem gente que fala isso, né? Porque a mulher foi criada depois, então ela é, tipo assim, o resto. Na verdade, eu prefiro entender o contrário, né? Que nós fomos criadas depois porque nós éramos a coroa da criação. Mas muita gente pensa isso, acha, não, mas o que é isso? Deus é machista, né? Porque criou a mulher por último, coitada da mulher. Então, isso é... Pessoal, tá errado, tá? Não se deixe enganar com esse tipo de pensamento. O valor do homem e da mulher para com o Senhor é igual. Agora, os seus papéis são sim diferentes e devem ser diferentes, porque em Deus não há confusão. Se a gente fosse igual, tivesse que fazer as mesmas coisas, ia gerar uma confusão tremenda, como a gente tem visto hoje. Deus estabeleceu algo que não era para gerar confusão e nem competição. Então, obviamente, precisava ser diferente os papéis. E aí que entra algo que é pouco compreendido e muito mal, na verdade, compreendido a respeito dessa palavra auxiliadora. Auxiliadora. Auxiliar significa, fala exer, não sei como é, exer no hebraico. É a mesma palavra que é usada em Salmo 10:14, que fala que Deus é o protetor dos órfãos. A palavra auxiliadora e Deus protetor, o auxiliar e o proteger... A Ana pode me corrigir se eu estiver errado aqui. É a mesma coisa, é o mesmo sentido. Então, jamais diminua, se você tinha essa tendência a diminuir o que significa ser uma auxiliadora, não diminua mais isso. Porque Deus usa essa ação, né, essa característica para Ele próprio. Aquela que auxilia, aquela que cuida, aquela que guarda, aquela que protege. Isso não é pouca coisa. Isso, na verdade, é uma missão muito especial. Muito especial. Outras palavras, né, que a gente citou aqui, que eu vou ressaltar. Cultivar vem da palavra avad no hebraico, que significa trabalhar, servir, realizar atos de adoração. Cavar, fertilizar, cultivar, né? Guardar significa, fala chamar no hebraico, que significa vigiar, guardar e proteger. Então, o homem e a mulher foram chamados para juntos cultivar e guardar. E a mulher especificamente para auxiliar o homem. E isso não é te colocar numa posição de inferioridade, mas é te colocar nesse lugar de proteção. Primeiro, você está protegida, né? Porque você tem uma liderança que, aos olhos do Senhor, está debaixo da liderança do próprio Deus. Não é uma liderança qualquer, né? E depois disso, você tem o papel, então, de proteção também naquilo que é responsabilidade dos dois, do homem e da mulher. De ser aquela voz de sabedoria, de ser aquela que aponta a direção muitas vezes. Nós somos uma igreja onde a mulher é reconhecida, onde a mulher também lidera, mas é sempre o casal. Existe ainda esse respeito com a figura do homem, né? Mas é feito junto as coisas. Não existe, você não vê diferença. Fulana é menosprezada aqui. Não existe isso. Já vieram falar assim, mas não tem preletora mulher no Geração Livre. É porque é escasso mesmo, né? Porque a gente, né? Tem nada a ver essas coisas. São pensamentos errados. Imagina falar que a nossa igreja não valoriza a mulher. Isso é um maior absurdo. Ou tanto de mulheres que estão servindo, ministrando, dando aula, liderando louvor, apresentando. Não existe diferença, mas existe diferença no entendimento dos papéis. Amém? Não no seu valor. E mesmo nos papéis aqui, nós reconhecemos e muito as mulheres. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos entender, e eu já estou finalizando, como é importante você primeiro se submeter ao Senhor, como foi o último tópico que nós falamos. E agora, como talvez você é solteira ainda, mas você ainda assim agora precisa entender isso, de como é importante se submeter a uma liderança de um homem de Deus. Se você decidir se relacionar com alguém que não é um homem de Deus, daí eu quero te alertar, já que vai ser bem difícil. Mas se você submeter a liderança de um homem de Deus, não é para ser difícil. É para ser algo leve, é para ser um lugar de proteção, é para ser um lugar onde vocês constroem algo juntos, vocês, né, se ajudam, você é aquela ajudadora.
Você é aquela auxiliadora presente em todas as coisas. Até que você ache alguém, se você é solteira, trabalhe na sua submissão a Cristo. Porque se você tem dificuldade de se submeter a Cristo, você vai ter muita dificuldade de submeter a uma pessoa que é cheia de defeitos, cheia de falhas. Então comece hoje trabalhando a sua submissão em primeiro lugar a Cristo. Amém? Maria é um grande exemplo de submissão. Se você lembrar comigo, Maria foi escolhida para gerar o Cristo. Agora, a gente pode olhar assim e falar assim, poxa, mas Maria foi uma privilegiada, né? Ela foi escolhida. De fato tem esse lado. Mas tem um lado de que Maria, ela foi exposta diante das pessoas da cultura, né? Porque ela estava gerando e ela não tinha nem oficializado o casamento ali, né? Ela perdeu uma fase da sua vida de recém-casada ali, ela já teve uma gestação, ela foi inserida numa missão enorme. Maria teve muitas questões que ela precisou abrir mão para servir aquele propósito, para ser a auxiliadora que Deus estabeleceu para que ela fosse. É um privilégio nós abrirmos mão de algumas coisas para estarmos nesse lugar. Que seja a sua independência, que seja os seus pensamentos errados, que seja a reputação diante de pessoas que não entendem isso. É um privilégio nós servirmos a um propósito maior do que nós mesmos. E Maria fez isso. Maria fez isso. Então, como que nós cumprimos a nossa vocação? Auxiliando, cultivando e guardando. Eu quero dizer para você, procure um homem que entenda o que é fazer isso. Procure um homem que entenda o que é cultivar, o que é guardar, o que é submeter ao Senhor. Além de qualquer outra coisa que você possa procurar, isso é o mais importante. Um homem que saiba qual o seu papel diante do Senhor. Amém?